Quando a gente fala em tendência, a gente precisa trazer um conceito muito importante que é o que acontece antes da tendência, né? Então, existe um escalonamento de informações que são ditadas antes de começar o processo criativo. Ou seja, juntam-se alguns estilistas e recebem as informações, tipo de tecido, tipo de cor, mais ou menos o formato do designer que está se propondo, e aí cada estilista pega todo mundo as mesmas ferramentas e agora vão desenvolver a sua criatividade. Essa criatividade que a gente fala entre tecido, estrutura, textura, cor, também tem um processo que começa antes. Tem pessoas que trabalham no mercado como co-hunters que eles determinam, por exemplo, qual a cor do Pantone. Essas cores começam normalmente na parte que a gente chama a ponta da pirâmide, né? Então começa primeiro nos grandes, da decoração das casas de quem tem muito dinheiro, começa nos carros que são muito caros, e aí vai permeando a vestimenta e depois vai alternando até essa cor e parar nos brinquedos. Quando a cor vai parar nos brinquedos é porque ela já está num processo de descarte, certo? Eu me lembro de uma época, há pouco tempo atrás, que os táxis, por exemplo, eram todos brancos. Então, o que ninguém jamais queria era comprar um carro branco, porque comprar um carro branco era como ter um táxi. Então, as pessoas negavam adquirir carros brancos. Mas o mercado de luxo manipulou isso de maneira muito fantástica e começou a lançar carros de luxo maravilhosos na cor branca. Hoje todo mundo compra carro branco e ninguém se importa mais com o fato de carro branco ser a cor que se usava nos táxis. Ainda se usa. Existe, lógico que de cidade para cidade muda. Às vezes é amarelo, às vezes são cores, tem outras cidades que é cor de laranja. Mas para você entender aqui o seguinte, aqui, quando começa alguma coisa, todo mundo foge daquilo porque acredita que aquilo é ridículo. Quando se introduz a tendência que passou por um co-hunter, que virou um processo criativo, que foi lançado como tendência, você vai acabar usando porque o mercado manipula. O mercado faz isso. Mas o meu objetivo é mostrar para você primeiro essa diferença clara entre processo criativo, informações que são insumos para o processo criativo, tendência que vem do processo criativo e que, por sua vez, pega os insumos de informação, insumos, processo criativo, tendência. E depois, moda. Moda, resultado do oferecimento da tendência, vira moda. Então, moda, tendência, processo criativo e insumos que compõem esse mecanismo. E aí vamos falar de tendência no mundo da beleza, no universo da beleza. Então, alguém diz assim, olha, agora está usando batom tal batom. Quando você começa a ouvir dizer que está usando, é porque já é moda. Então, determinada marca lançou 10, 20 batons, apresentou para os principais formadores de opinião. E essas formadoras de opinião escolheram aí 3, 4 desses 20. Esses 3, 4 viram moda. E os outros todos são tirados fora de linha. Às vezes, como você vê da roupa, você vê uma roupa e fala assim, nossa, que roupa ridícula, eu jamais usaria. E quando você percebe se ela vira moda, você acaba usando e se achando o máximo depois. Acontece com os batons. Acontece com os cortes de cabelo. Acontece com as colorações. Acontece com as mechas. Acontece com a maneira de você se pentear. Lembre-se, quando você escutar falar que já está usando tal coisa, já é moda. Qual é a coisa mais bacana para a gente que vive trabalhando com beleza? É entender quais são os oferecimentos de tendência e ajudar a movimentar o mercado para que isso, aquilo vire moda. Ah, agora vamos usar o cabelo, todo mundo vai usar cabelo liso. Quando você fala todo mundo está usando o cabelo liso, é todo mundo, é muita gente, porque virou moda cabelo liso, 1999. Quando chega por volta de 2003, 2004, começa um movimento criativo para criar tendências de cabelo ondulado.
E aí essa tendência vai surgindo por volta de 2005, 2006. Quando a gente avança para 2007, essa tendência de cabelo enrolado toma conta do mercado porque vira moda. E aí as pessoas começam a correr atrás de ter os cabelos enrolados. Isso foi, primeiro a tendência criou o liso. Depois a tendência trouxe o cabelo enrolado para matar o liso e seguir com o cabelo enrolado. Não significa que uma pessoa não vai usar uma roupa qualquer porque não está mais na moda. Não significa que alguém vai mudar o cabelo só porque está na moda. Mas significa que esta moda cria um movimento, como as pessoas estão andando na rua, como os grupos estão se comportando. Então, a moda é o resultado final. A parte mais bacana é você entrar no processo criativo de falar, olha, tem aqui 6 cortes de cabelos que são lindos. Veja qual você gosta mais. Quando a pessoa coloca numa novela um determinado corte de cabelo, todo mundo quer fazer o mesmo corte de cabelo. Por quê? Porque quando ele coloca ali, ele coloca como uma tendência. No momento seguinte, aquele cabelo começa a cair no gosto das pessoas e aí então vira moda, porque você vai andar na rua e vai ver muitas pessoas com aquele corte de cabelo, com aquela cor de cabelo, com aquele tom de batom, com aquele jeans. Então tem todo um processo. Sapato, bolsa, calça, blusa, camisa, vestido, acessórios. Tudo passa pelo mesmo movimento. Insumos, processo criativo. Tendência, moda. Insumos, processo criativo. Tendência que vai lançar nova moda e vai matar a antiga para nascer a nova. É uma questão de oferecimento. Então, você precisa saber, quando você fala para alguém, olha, esse visual é uma tendência. A cliente sabe a diferença. Quando você fala tendência, às vezes ela não está disposta a usar uma tendência porque ela não sabe se aquilo vai virar moda ou não. Então, se você fala para ela, olha, isso é legal, isso já é moda, aí ela está mais pronta para absorver. Ela está mais preparada para aceitar a moda porque ela sabe que tem muita gente que já aceitou. Algumas pessoas não gostam de usar o que está na moda, porque elas querem andar apartada do que as pessoas estão usando. E a moda também começa de uma seguinte forma. Quando a gente pensa na pirâmide, tudo que a moda absorve da tendência como moda, começa no topo da pirâmide. Ou seja, as pessoas com mais poder aquisitivo começam a usar. Então, os bairros mais próximos do centro começam a usar. E vai indo, até chegar na base da pirâmide, que já é as regiões mais afastadas, as regiões mais periféricas das cidades, a região que tem muito mais população. Quando um processo chega na base, ou seja, chega na periferia de uma cidade, lá na ponta já está usando outra coisa, que vai chegar na base de novo, para que outra coisa seja lançada na ponta da pirâmide, para que chegue na base. Então, o processo é cíclico, ele vai mudando. Não é que começa uma moda e todo mundo usa, não. Começa com as pessoas que têm mais poder aquisitivo, depois vai para as pessoas que são classe média, até chegar nas pessoas que são mais simples. Então, é assim que acontece, é assim que funciona. E é assim que você tem que pensar quando vai se comunicar. Tendência, às vezes, assusta a pessoa porque ela não sabe se isso vai funcionar ou não, ou se é onde ela vai se apresentar, onde ela vai para uma festa, se as pessoas não vão achar aquilo ridículo. Porque tendência não houve ainda a aceitação do público. E moda, sim, moda é um lugar seguro, onde você sabe que onde você aparecer com aquilo, as pessoas vão gostar. E a gente usa sempre um termo para encaixar nessa conversa, que são situações de vanguarda. O que é vanguarda? É uma coisa apartado da tendência, apartado da moda, mas que aquela pessoa usa e fica muito bem nela. Significa que ela não está preocupada com a tendência nem com a moda. Ela quer se destacar entre todas as pessoas, então ela se comporta de maneira a ser vanguardista. Vanguardista é alguém que está à margem, não está dentro do pacote, está fora do pacote, é à margem do pacote. Isso faz com que tendência seja um processo de resultado de criações e que é apresentado em forma de oferecimento,
e que vai virar moda depois. Vanguarda fica apartado de tudo isso, o processo criativo depende de insumos para entregar a tendência. Então, quando você for falar com a sua cliente, lembre-se, se você falar moda, você já sabe que ela está mais propensa a utilizar. Mas tem gente que fala assim, não, eu não gosto de nada que está na moda. Você já sabe que ela tem um contexto mais vanguardista. Aí quando você fala para a pessoa assim, a pessoa fala para você, eu quero usar uma coisa diferente, assim, uma coisa que as pessoas não estão usando. Eu quero usar uma coisa mais exclusiva, tal. Você fala, ó, vou te apresentar um trabalho que é tendência. Ela vai amar na hora. Porque quando ela diz para você que ela não quer usar o que todo mundo está usando, ela quer que você dê uma sugestão para ela. Qual a sugestão? Uma tendência. Mas quando a pessoa fala assim, não, eu não gosto de coisa muito sofisticada, eu sou uma pessoa muito simples, eu gosto dessas coisas que estão na moda aí. Então ela está dizendo para você que ela gosta daquilo que as pessoas já aceitam como um visual pertinente, como o visual que a grande massa está usando. Então, quando você for atender uma cliente, lembre-se, moda é o que já está sendo usado, tendência é uma nova proposta. Vanguarda é uma coisa muito apartado e processo criativo é aquilo que são organizados para lançar uma nova tendência. Vamos relembrar uma coisa importante e que pode ser uma opção e trazer para você uma nova visão do mercado e do seu posicionamento também. E aí a gente pode falar, por exemplo, de Chanel. Chanel cria um processo disruptivo, ela destrói uma vestimenta que era padronizada para as pessoas e que tinha um efeito muito rebuscado para trazer um novo conceito de mais praticidade, de menos sofrimento, menos coisas apertadas, que trazia um ar, de certa maneira, mais sóbrio. E aí ela vem num processo que ela era uma costureira, mas ela resolve criar uma forte tendência para o mercado. E se essa tendência virar-se moda, ela estouraria. Então, se nós estamos hoje, no século XXI, falando de Chanel, já dá para antecipar o resultado da história. Para uma pessoa que tem coragem de construir uma tendência, de pensar num formato diferente, também tem grandes chances de se tornar um ícone na moda como Chanel. E você pensa na roupa, no traje, na cor do traje, no perfume, quantas coisas surgiram depois desse episódio de possibilidade de pegar uma costureira que estava lá fazendo coisas básicas e se aventurou numa nova proposta e vira esse ícone já que sai do século XX e que invade o século XXI. Se você falar, qualquer pessoa sabe quem é Chanel. Se você tiver aí, eu não sei muito bem nem quando nem como aconteceu, dá um Google em Chanel que você vai encontrar muitas informações, mas principalmente muitos produtos que diz respeito a essa pessoa que é um destaque maravilhoso na história da moda. E aí é importante a gente contar um pouquinho desse episódio, porque eu vou trazer, da mesma época de Chanel, uma situação que aconteceu no mesmo momento. Acontecia naquela época que as mulheres também usavam os cabelos muito compridos. E aí quando Chanel vem com a proposta de trazer esse visual mais arrojado, um visual mais despojado, um visual mais confortável, mais masculinizado, esse efeito que para os homens aquilo era um afronto, mas as mulheres tinham o cabelo muito comprido. E aí começa um outro movimento para que esses cabelos deixem de ser tão compridos quanto eles eram. E lógico que surge um corte de cabelo. Com que nome? Chanel. Olha que movimento interessante é esse. E aí surge um corte Chanel, que as mulheres que tinham cabelos muito compridos, agora estavam dispostas a cortar os seus cabelos curtos. Mas o movimento é um pouco mais complicado quando se fala do cabelo, porque as mulheres tinham cabelos muito longos, elas enrolavam o cabelo com bobs e secavam o cabelo num equipamento que chamava-se secador de coluna. O que é um secador de coluna?
é um ferro que vai enfiado numa poltrona, sobe e encaixa na cabeça da pessoa, né? Todo o cabelo dela, que era muito comprido, estava enrolado no bob e ela colocava aquele secador e ficava ali debaixo mais ou menos 1 hora com aquele secador para conseguir secar os longos cabelos que estavam enrolados nos bobs. Passava 1 hora no secador. Depois, quando saía do secador, a pele estava vermelha de tanto calor que vinha para secar o longo cabelo que ela tinha. E aí, quando acabava de secar, ela amarrava um lenço na cabeça e ia embora para sua casa. Voltava só no final do dia para soltar o cabelo, porque, embora o secador tivesse ali com uma temperatura muito alta e secando esse cabelo, se eu soltasse o bob imediatamente, lógico que o cabelo perderia a forma. Então eu preciso que ele esquenta muito para secar e depois que ele resfrie, para quando eu soltar ele ter tomado a forma que se desejava. Então, cabelos muito longos, enrolado de bob, com secador de coluna. Olha quantas coisas. Naquela época usava-se muito fixador no cabelo também, porque o cabelo tinha que ficar bem enrolado e ele era muito comprido e pesado. Se não usasse fixador, não segurava. Então a gente tinha cabelo comprido, bob, enrolar, secar e fixador. Muitas coisas. Quando surge aquele movimento do corte Chanel, o objetivo era que foi lançado por Vidal Sassoon um secador de mão. Esse secador de mão muito conhecido hoje, que tudo quanto é hotel que você vai, tem no mínimo um secadorzinho de mão lá na pia do banheiro do hotel. Significa que o secador de mão naquela época, quando foi lançado, as pessoas falavam assim, mas como é que eu vou usar um secador de mão que a mulher tinha um metro de cabelo, era muito comprido, por isso que enrolava e ficava 1 hora no secador. Então, se eu vou pegar uma mecha aqui e vou ter que escovar, eu vou ter que dar 2 passos para trás para escovar o cabelo inteiro. Então, esse secador de mão nasceu naquela época e nasceu como uma tendência que morreu, não virou moda, porque os cabelos eram muito compridos. Quando Chanel começa a criar as suas coleções de roupas com aquele efeito maravilhoso e que aí alguém resolve criar um corte Chanel, era cortar o cabelo comprido agora curto. E cortar um cabelo curto significa que não dá para enrolar bob, que portanto não dá para colocar no secador. E eu preciso de um secador menor para poder escovar o cabelo agora. Então foi uma acomodação de mercado para lançar um novo equipamento que era o secador de mão e fazer com que essa tendência de moda a ter um secador de mão matasse a moda que era o secador de coluna. Então, para você ver que como uma coisa surge e surge a outra. Quando lançou-se o secador de mão, ele não pegou, porque as pessoas usavam um cabelo que não combinava. E aí surge o corte de cabelo mais curto, que faz com que aquilo que as pessoas usavam, que era o de coluna, desaparece para que seja lançado aquele que estava encalhado, que tinha sido tendência, mas não tinha virado moda, que é o secador de mão. Isso acontece ali por volta dos anos 50. A gente fala que muitos cortes bastante arrojados foram criados por Vidal Sassoon. Vidal Sassoon, ele não estudou em Bauhaus, mas ele era um frequentador assíduo de Bauhaus. Então, na escola de Bauhaus, essas coisas foram criadas ali dentro para que os cabelos perdessem os comprimentos e ganhasse uma versão mais curta, mais moderna e que conversasse com aquelas roupas que Madame Chanel criava naquela ocasião, que era pós-guerra, e essas coisas foram crescendo de maneira absurda, e aí, praticamente 100 anos depois, a gente está falando do assunto ainda, porque é uma pessoa que mudou a história. Então, eu, você, qualquer um de nós, pode pensar numa tendência, pensa no processo criativo, cria uma tendência e aguarda o resultado, se vai virar moda ou não. E tenha certeza que se você for uma pessoa criativa, se você é uma pessoa audaciosa, você pode se tornar alguém que vai ser conhecido por muitos e muitos anos pela sua audácia de criar uma nova possibilidade, oferecer como tendência e se virar moda, você cai no gosto das pessoas e aí então tudo se consolida. Quando você ouve falar, tem um profissional que faz mecha muito bem, né? Ele lançou um trabalho, esse trabalho virou moda
e aí caiu no gosto popular de todo mundo, certo? Mas esse profissional tem que pensar, quando todo mundo está fazendo mecha, é hora dele criar uma coisa nova. Aquilo que ele criou, que foi oferecido como tendência e que hoje é moda em tudo quanto é lugar, vai desaparecer em breve. Então, ele mesmo pode pensar numa coisa nova e começar a oferecer uma coisa nova para ocupar o espaço dessa coisa que se tornou moda e que agora vai morrer porque vai se lançar uma nova tendência. Então, lembre-se bem, secador de coluna, secador de mão, cabelo comprido, cabelo curto, roupas mais confortáveis, roupas mais masculinizadas, esse efeito de roupa preta, tudo isso foi criado num determinado momento, um determinado recorte da história. E você vai dar uma pesquisada. Pesquisa Vidal Sassoon, pesquisa Madame Chanel, pesquisa um pouco sobre a história dela, sobre a história de Vidal Sassoon, pesquisa um pouquinho sobre o secador de coluna, como ele surgiu, quando ele surgiu, por que ele surgiu, como ele era feito. Até hoje nós usamos várias ferramentas que estão no nosso cotidiano, como por exemplo modeladores de cacho, como as piastras, que são conhecidas popularmente como chapinhas, né? Isso já existe há muitos anos e era conhecido como tesouras de Marcel. A chapinha que você usa hoje, antigamente era tesouras de Marcel. Os modeladores de cacho que você usa hoje, antes eram tesouras de Marcel. Tínhamos um forninho, dentro desse forninho tinham várias ferramentas que ficavam aquecidas no forninho e depois modelava-se o cabelo com essas ferramentas. Entendeu? É isso que a gente está falando, é isso que é tendência, é isso que é moda, isso é um pouquinho do recorte da história e trazendo um pouquinho também uma parte de estatística, né? Tudo que você começa, eu me lembro perfeitamente quando começou-se a se usar chapinhas de cabelo, piastras, o nome correto. Quando começou-se a usar essas chapinhas no cabelo, o equipamento era como se fosse uma tesoura também. Você apertava atrás e ele fechava na frente. O eixo era no meio, tinha um parafuso no meio. Quando você apertava, ele fechava. Então, a parte que era onde encostava o cabelo era uma parte assim prateada. Então, todo mundo tinha aquilo e era meio bruto, meio grosseirão, mas era uma sensação. E aí chega dos Estados Unidos uma piastra, que é a chapinha popularmente falando, quando o eixo dela passa a ser traseiro. E aí então você tem uma coisa presa atrás e que você fecha na frente só. Mas o eixo de fixação sai do meio, como se fosse uma tesoura, e vai para a parte traseira, agora o eixo fixo atrás e fecha inteiro. E a parte que era de prateado ganha um formato colorido. Às vezes era amarelo, laranja, outras vezes era vermelho, outras vezes era preto. Então, quando saiu da cor prateada, veio junto uma referência. Quando você ligava aquelas peças anteriores, que eram como se fossem umas tesouras, e a placa era prateada, você ligava na tomada e tinha que esperar esquentar. Demorava ali 10, 15 minutos para esquentar e aí você podia usar. Quando você usava no cabelo, 2, 3 mechas seguidas, o aparelho resfriava. Você tinha que deixar mais 10 minutos para esquentar de novo e você continuar fazendo o trabalho. Quando surgem as novas que o eixo é traseiro e que perde a cor prateada, as pessoas falavam assim, essa piastra, essa chapinha tem resistência de cerâmica. Muita gente pensava que cerâmica era aquela cor vermelha ou laranja, mas na verdade a resistência de cerâmica significa que você ligou na tomada, ela esquenta na hora. E você pode fazer o cabelo sem parar, porque ela não resfria. Porque como a resistência é de cerâmica, então ela não perde a força que ela tem. Ela continua o tempo todo quente, mesmo você usando o tempo todo. Então assim, isso é para mostrar para você que mais vento, mais calor, menos calor, mais tempo, menos tempo, tendência e moda está nesse processo o tempo inteiro. Tudo começa no processo criativo. Depois é oferecido como tendência e a gente absorve e faz isso virar moda. É assim no cabelo, é assim na roupa, é assim no alimento, é assim em tudo que acontece. Então, quando alguém contar para você uma história hoje, você vai conseguir
saber se o que a pessoa está te falando é tendência ou moda? Você sabe que se for tendência, é uma possibilidade. E moda? Moda já é o resultado consolidado e aprovado pela grande maioria das pessoas. Já está na rua. Quando nós falamos que as pessoas assistem televisão, assistem vídeos, assistem várias coisas que passam na internet, a internet também se preocupa em criar mecanismos que você possa conhecer quais são aquelas coisas que todo mundo acha que vai virar moda. E aí as atrizes começam a usar nas novelas, as grandes blogueiras, todo mundo começa a usar e você passa a usar porque aquilo também passa a fazer sentido para você. Isso é moda e a tendência é que oferece isso para virar moda. Lembre-se de uma coisa, a moda oferece alguns efeitos colaterais. Porque você vai numa festa, por exemplo, e vê todas as mulheres de costa, você não sabe quem é quem. Por quê? Porque está todo mundo na moda. Então todas elas estão de jeans, todas elas estão de salto, todas elas têm o cabelo na altura do ombro, long bob, e todas elas são loiras. Então o efeito colateral é que você fica igual a todo mundo. Para uma pessoa que quer se destacar, não é legal ficar parecido com todo mundo. Então a moda tem seus efeitos colaterais. Imagine que você compra uma roupa e vai numa festa e chega lá tem duas pessoas com a roupa igual a sua. É moda, mas ninguém quer usar a mesma roupa na mesma festa. Ficam parecendo irmãs gêmeas, né? Então a moda tem efeitos colaterais. Então você pode pegar informações de tendência e criar um efeito bastante particular para sua cliente. Mas lembre-se, quando você corta todos os cabelos iguais, faz todas as cores iguais, posta todo o material que você faz igual, a gente não sabe quem é quem, porque elas têm todos o mesmo cabelo, o rosto, a mesma maquiagem. Então o efeito colateral é, se você segue muito a moda, você não é um cara de vanguarda. Você é uma pessoa que segue a moda. E a moda tem efeitos colaterais. Imagine você fazer um penteado da moda numa cliente sua, ela vai num casamento e está todo mundo com o mesmo penteado que o dela. Então você precisa escutar o pedido e juntar aquilo que é moda e criar uma certa particularidade para a sua cliente. Para chegar na festa e não encontre uma pessoa exatamente igual a ela. Então isso são efeitos colaterais da moda. Você não quer passar por uma situação dessa, certo? Ou quer? Lógico que não. Então pense sempre que você já entendeu o que é tendência e o que é moda. E agora tome a sua decisão. Se você vai ser alguém que prepara ou segue ou pesquisa sobre tendência para aumentar o seu repertório, ou se você vai na moda e faz todo mundo ficar parecido. A primeira e a última cliente do dia, todas elas parecem a mesma. E é muito fácil você perceber quando um determinado profissional segue uma moda muito à risca. Você olha o Instagram dele e todos os cabelos que tem lá, todos eles têm o mesmo comprimento, a mesma cor, o mesmo movimento. Todos. Eu fico pensando, nossa, mas o que mudou na verdade foi o rosto da pessoa, mas até a maquiagem é tão parecida, é a mesma, que às vezes você tem dúvida se trocou de pessoa. Porque é o mesmo resultado, mesmo resultado, mesmo resultado. E às vezes o profissional mostra o cabelo da cliente antes e mostra depois. Mas antes ela não parecia com nenhuma daquelas lá. Hoje ela aparece com todas que estão lá. Então é um efeito colateral. Cuidado com a moda. Uma coisa interessante e que é fundamental para esse entendimento é que muitas vezes você vai encontrar uma cliente que vai dizer assim, ó, eu quero exatamente isso, aquilo que está na moda. E aí surge de maneira espetacular, reluzente, maravilhosa, incrível, sensacional o momento que o visagismo te dá como conhecimento. Porque você pode seguir aquela referência do que está na moda.
Mas quando você tem entendimento de qual o formato do rosto dela, se ele é côncavo, convexo ou reto, qual o tamanho do pescoço, se ele é longo, se ele é proporcional ou se ele é curto, qual é essa estrutura facial, você pode trazer aquela referência e adaptar a este formato de rosto. O que você fez? Personalizou a entrega de um produto que, quando você olha, ele tem uma referência da moda, mas você entregou com especificidade com relação aos detalhes do rosto e observações de visagismo naquele rosto. Então, o grande artista da atualidade tem esse conceito, essas informações, essas ferramentas para usar o visagismo e trabalhar com tudo aquilo que é moda, mas trazendo a identidade da cliente em primeiro plano. E aí o que encaixa depois é uma referência daquilo que está se usando na moda. Porque se você fizer o que está na moda em todas as pessoas, é como se você colocasse um capacete em todo mundo igual. Não tem diferença, é o mesmo capacete. Mas não, a gente adapta isso à necessidade do cliente e às suas particularidades, que são assimetrias observadas pelo visagismo.